diretamente, pessoalmente ou representado por seu procurador, manifestar sua defesa. Sim, da tribuna, vereador Iago Morandi. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Até não fiz um vídeo convocando o pessoal para vir até aqui, mas deu bastante gente. Obrigado de coração a todo mundo que se fez presente. O meu trabalho é inspirado no pensamento e plano do Felipe Sabará, que lá em São Paulo tirou da Cracolândia 3.500 pessoas. Fundou a ARCA, uma associação para recuperar pessoas em situação de rua. O pessoal, esse mesmo que fez o pedido, né, da cassação, lá o pessoal apoia uma ONG chamada Craco Resiste, onde eles defendem os pontos mais críticos da Cracolândia e vão na contramão do governador e do prefeito para que seja mantido esses locais, né? Então é uma coisa que a gente diverge bastante. Não é normal uma pessoa dormir no asfalto, na calçada, e a sociedade normalizar isso. Devemos sim alertar, sim, a sociedade sobre esse problema. Sabará criou uma fazenda sustentável para recuperar as pessoas, dando a elas um trabalho digno, a horta social urbana. Assim, pretendo fazer nos próximos meses, junto com o Executivo, trazer resultados para diminuir os últimos dados do Ministério Público, onde 1.500 pessoas estão em situação de rua em Caxias do Sul. Teríamos que ter um grande centro de acolhimento, como fizeram em São Paulo, onde eles fizeram um canil para as pessoas em situação de rua ficarem mais à vontade de ir para o lugar, onde muitos colocam até seus animais lá. Espaço de informática para fazer documentos e advogados à disposição desse pessoal. E parceiros, grandes empresas para empregar essas pessoas, como o Sabará fez em São Paulo, como o McDonald's, a empresa Fazano e também o Grupo Pão de Açúcar. O pedido de cassação fala que eu violo a dignidade das pessoas. Primeiro, devemos separar moradores de rua com quem usa droga e furta em nossa cidade. São duas coisas distintas. As pessoas em situação de rua, nos próximos meses, terão uma resposta nossa positiva e um grande mutirão para ajudar eles. Já os que usam droga e furtam merecem ir para a cadeia, como eu mesmo fiz. A gente já aprendeu aí vagabundo colocando fogo em lixeira, levando para a delegacia, e a pessoa acabou ficando fechada. Quem discorda disso deve falar com a Maria do Rosário, fazer uma caravana e lá alterar a lei, artigo 301 do CPP, que diz que qualquer um do povo em flagrante delito deve. Então, agradecer à Guarda Municipal, que tem me ajudado bastante para a gente lutar contra isso, já que causa tanto prejuízo os contêineres sendo queimados na nossa cidade. Davi, quando foi ungido por Deus, ele continuou no campo com as ovelhas. Davi estava rico fisicamente? Não, mas ele estava milionário espiritualmente. Assim estou eu nesse momento, vendo que meu trabalho está dando resultado, trazendo um assunto delicado para discussão na cidade toda. Quando eu fui ungido por Deus, abençoado e escolhido para representar 500 mil de pessoas através de quase 12 mil votos, eu continuo no campo com meus eleitores. E estou e quero estar rico fisicamente? Não, não me importa. Estou milionário espiritualmente, pois sei que faço a coisa certa. Custe o que custar, gostem ou não algumas pessoas. Muitos têm preconceito com o jovem na política, mas quando Jesus chegou e pisou aqui, ele chamou os jovens têm muito para aprender e errar. Isso é normal. Aqui um vereador que simboliza a esperança, pois estou para servir o povo e a população que precisa de mudança. Como falava na minha campanha, serei a ruptura, mostrando que podemos fazer diferente. Cortando para um outro lado, entrando mais na linha da sátira, algo que não deve acontecer na política. Política é algo que deve ser levado a sério, diferente do que estão fazendo com esse pedido. Mas somente a nível de explicação. Quero dizer que recebi um título aí da oposição me chamando de Batman. Queria dizer que o Batman trabalha só na noite, eu e minha equipe de manhã, de tarde e de noite. O Batman que me perdoe. O comentário se refere à fiscalização com moradores de rua e usuários de droga. Eu peço desculpas se em algum momento passei uma imagem distorcida aos meus eleitores ou pessoas da cidade. Pessoas que são honestas, trabalham e também se sentem incomodadas ao passar nas ruas e ter medo do que pode acontecer, se sentir injustiçado por não ter a segurança apropriada. Saímos de casa para trabalhar e dar o que a nossa família merece e precisa. A minha intenção é fiscalizar e fazer a coisa certa, cumprindo com a minha prerrogativa, segundo o artigo 31 da Constituição e a Lei Orgânica. Convido aos meus colegas a refletir.
O meu juramento é compromisso com a população. Quero dizer a todos que não estou aqui para atrapalhar o trabalho de ninguém ou mudar o sistema de nenhum dos outros 22 vereadores. Também agradecer que eu acredito que os vereadores vão manter a democracia e respeitar o meu jeito de trabalhar, que representa algumas pessoas. Queria, então, elogiar e parabenizar os vereadores que vão seguir nessa linha. Também dizer que não adianta o pessoal ficar me denunciando, fazendo oposição forte, aí vai ser uma denúncia por semana, uma por mês, eu não sei como vai ser. Se já no primeiro mês já está assim, não vai adiantar. Até teve gente lá no Ministério Público reclamando, denunciando que a gente foi fiscalizar a UPA Central na madrugada e falaram que a gente não estava em horário de serviço para fazer isso. Eu acho que o pessoal não é acostumado que a gente vá lá trabalhar de madrugada. Então, não deu em nada, o MP arquivou a denúncia, então não adianta ficar tentando atrapalhar o nosso trabalho, que vai continuar. E, para finalizar, uma frase do professor Olavo. Daí o recado eu deixo para a galera do PSOL, que está lá atrás. Ser odiado por multidões de ignorantes é o preço de não ser nenhum deles. Muito obrigado.